Boa noite. Boa noite. Deus, que honra estar aqui, cara. Que prazer muito grande. Boa noite para vocês aqui embaixo também. Dizer da minha alegria de estar aqui. O Bruno entrou em contato com a gente lá. Acho que quem deu o contato foi o Baruch. E deu muito certo. Tinha a data disponível. Na verdade, eu tinha reservado essa data, porque durante a semana eu completo 10 anos de casado. Aí, 10 anos, eu e a Val. E aí eu falei para a Val, vamos lá, a gente ministra, depois nós dá uma esticada por algum lugar por lá, comemorar nossos 10 anos de casados. Sou casado com a Val, né? E eu e a Val, nós temos 2 filhos, a Luísa, de 7 anos, o David, de 5 anos. E eu e a Val, a gente lidera um movimento chamado Jesus Copy, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra, aonde Ele plantou você para você refletir Cristo naquele lugar. Então, se Ele trouxe você para esse lugar, para essa nação, foi por um motivo, você revelar Cristo para essa nação, que as pessoas olhem para você e enxerguem Cristo em você. E a gente tem pregado isso e tem sido muito legal estar vivo nessa geração, porque a gente está podendo usar uma ferramenta poderosíssima chamada internet, chamada redes sociais. Pra você ter uma noção, a gente alcança mais ou menos por mês 2,5 milhões de pessoas através da internet. E você, quem aqui já viu um vídeo do Jesus Copy? Levanta a mão assim. Se alguém ao seu lado não levantou a mão, depois se chama para aceitar Jesus. Estou brincando. Mas se você não viu, depois você procura lá. Tem sido muito legal. E não existe mais fronteira geográfica, não existe mais fronteira. A única fronteira que existe hoje é a da língua, para a gente alcançar o mundo inteiro aí. Mas fora isso, aonde há alguém que entende português, a gente consegue alcançar através da internet, das redes sociais. Se alguém tem um celular, já consegue acessar. E a gente tem espalhado o evangelho por toda parte. Então, tem sido muito legal. E eu queria agradecer ao Bruno por essa oportunidade, ao pastor Seni por essa oportunidade de me deixar compartilhar aqui aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. E aí depois, se você quer conectado, você procura lá. No final, eu vou mostrar uns livros, algumas coisas que eu trouxe aí, que com certeza vai te abençoar. Vamos lá? Quem está com fome da palavra de Deus aí? Glória a Deus. Então, abre comigo a sua Bíblia. Vamos começar do início, vai. Gênesis 1. Gênesis 1, verso de número 27. Gênesis 1, 27. Diz assim, olha. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, abre comigo, deixa marcado o Gênesis 1, 27, abre comigo lá na frente, Colossenses 1, depois de Filipenses, Colossenses 1, verso de número 15. Colossenses 1, verso de número 15. Que diz assim, olha. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, esse texto está falando sobre Jesus Cristo. E o 15 diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Feche seus olhos. Papai, obrigado pelas escrituras sagradas, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por poder, Senhor, me reunir aqui com os meus irmãos, Pai, e podermos nos debruçar sobre a tua palavra, Papai. E nós queremos te pedir, fala conosco. Espírito Santo, nos guia em toda a verdade. Espírito Santo, abre os corações para receber a tua palavra. Espírito Santo, traduz essas letras para a vida em nós, Papai.
queremos te pedir, faz algo dentro de nós, papai. Nós não queremos, Senhor, simplesmente mudar comportamentos, Senhor Jesus. Nós queremos uma mudança de natureza em nós, Pai. Nós queremos uma mudança de coração em nós, Pai. Mas isso só o Teu Espírito pode fazer. Então faz isso em nós. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para contemplar quem Tu és. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós não precisamos nessa noite de informações, Pai. Nós precisamos de uma revelação de quem é o Senhor, Pai. Para sermos transformados, papai. No nome de Jesus. Amém. Gênesis 1, 27 vai dizer que Deus criou a humanidade à sua imagem. Presta atenção. Deus criou a humanidade, os homens, o ser humano, à imagem dele. Agora, quem é a imagem dele? Se você ler Colossenses 1,15, vai dizer: Jesus, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Portanto, se a gente pudesse usar a figura de um molde, de uma forma, qual foi a forma que Deus usou para nos criar? Qual foi o molde que Deus usou para criar a humanidade? Porque se nós somos a imagem de Deus e Cristo é a imagem do Deus invisível, nós somos iguais a quem? A Cristo. A forma que Deus usou para criar a humanidade se chama Jesus Cristo. Quando Ele foi criar o ser humano, e Ele foi criar o ser humano à sua imagem, Ele olhou para a sua imagem. Quem é a imagem do Deus invisível? Cristo. Portanto, com quem Adão, com quem o homem, a mulher no paraíso se pareciam? Com Cristo. Esse era o plano original, criar um ser à imagem de Deus, criar um ser parecido com Cristo. Eu queria dizer para vocês o que Deus está fazendo. O que as Escrituras revelam que Deus está fazendo? Deus, nesse momento, Ele está fazendo a obra dele. Qual é a obra de Deus, gente? Restaurar todas as coisas. O que Deus está trabalhando nesse momento? Deus está restaurando todas as coisas. E o que é restaurar? Restaurar, gente, não é reformar. Se nós falarmos assim, vamos dar uma reformada nesse prédio aqui, o que a gente está dizendo? Nós vamos mexer nele para ver se a gente melhora ele. Vamos adicionar uma sala a mais, vamos quebrar aqui para aumentar aqui, vamos ampliar, tal. Isso é reformar. Agora, não é isso que Deus está fazendo. Deus não veio reformar o homem. Deus veio restaurar o homem. E o que é restaurar? É fazer voltar ao original. Presta atenção. Restaurar é fazer voltar à imagem original. Quando um profissional vai restaurar um quadro, ele não mexe na imagem do quadro, ele faz a imagem do quadro voltar como era no início. Ele faz a imagem do quadro voltar a ser como o pintor havia pensado quando pintou. O que eu vim dizer para vocês é que Deus está restaurando todas as coisas. Ou seja, o que Deus está fazendo na sua vida? Fazendo você voltar ao plano original. Qual era o plano original? Que você fosse a imagem de Cristo, cara. Que você fosse a imagem de Deus, Cristo. O que Deus está fazendo, gente? Deus está formando Cristo em nós. Sabe, é muito importante que a gente entenda qual é o propósito de Deus. Você precisa compreender o que Deus está fazendo na sua vida. E eu vim dizer para você que Deus não está trabalhando para você ser feliz. Sabe quem está interessado que você seja feliz? Sabe quem? Vou te dar um exemplo de uma pessoa que é muito interessada que você seja feliz. O traficante. O traficante é o cara que trabalha para você ser feliz. Por quê? Porque essa felicidade vicia. E aí você vai ficar lá atrás dele, durante anos atrás dele. Para quê? Atrás de felicidade. Gente, eu ouvi um pastor dizendo algo muito interessante. Ele disse assim, hoje, alguém que está morrendo de overdose, morreu feliz. Portanto, felicidade não é o que Deus quer gerar na sua vida.
O propósito de Deus na sua vida não é te fazer feliz. Qual é o propósito de Deus na sua vida? É restaurar a imagem de Cristo em você, cara. Mas fica tranquilo que quem se parece com Cristo é feliz. Então fica tranquilo que você vai ser feliz, mas não é o propósito de Deus na sua vida não é te deixar confortável. Entenda, Ele não te trouxe para o Canadá para você viver uma vida confortável. Ele não te trouxe para o Canadá porque é mais confortável que no Rio de Janeiro, que é mais confortável que em Minas. Ele te trouxe para esse lugar, para quê? Para formar Cristo em você, cara. Para formar Cristo no seu caráter. Fala, por quê, cara? Por que eu passo por algumas coisas difíceis, Douglas? Deus não está comigo? Pelo contrário. Você passa por umas coisas difíceis porque Deus está muito com você. Mas Ele não está aqui para te fazer feliz. Ele está aqui para restaurar você. E deixa eu te falar, às vezes dói. Meu irmão, quando Ele vem com o pincelzinho dele, quando Ele vem com a faquinha dele para nos restaurar, dói. Fala, amém. Sabe, a gente não pode distorcer o que Deus está fazendo. Qual é a obra de Deus, gente? Restaurar todas as coisas. Portanto, se você quer participar da obra de Deus, deixa eu te falar, você precisa ajudar Deus em um trabalho. Formar Cristo nas pessoas. O que é a obra de Deus, gente? Que Cristo seja formado em mim e que Cristo seja formado nas outras pessoas através de mim. Por que cantamos? Para que Cristo seja formado em nós. Para que pregamos? Para que Cristo seja formado em nós. Para que discipulamos? Para que Cristo seja formado em nós. Qual é o nosso trabalho? Que Cristo seja formado em uma geração. Então, que em tudo que você for fazer, se você quer fazer a obra de Deus, que Cristo seja formado naqueles que estão perto de você, através da sua vida. Agora, como é que nós somos transformados à imagem de Cristo? Como é que funciona esse processo? Abre comigo no livro, na carta, na verdade, 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu à igreja ali em Corinto, capítulo 3. Olha como funciona isso. Paulo vai falar desse processo do Cristo sendo formado em nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 14. Olha só. Olha que interessante. Paulo está falando sobre os judeus. E ele diz assim, olha, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Presta atenção no que ele está dizendo. Existe um véu cobrindo o rosto das pessoas. Existe um véu. Ele está usando essa figura por causa de Moisés, depois que desce, tem um véu no rosto. Mas o que ele está dizendo? Existe algo que bloqueia os olhos das pessoas e elas não enxergam a Cristo. Ele está usando o judeu, então ele está dizendo, quando eles vão ler as Escrituras, eles não enxergam Cristo naquelas letras. E aí trazendo para nós, a gente poderia, talvez Paulo diria assim para nós, quando eles vão lá no culto de domingo, eles vão cantar, eles não enxergam a Cristo. Quando eles vão ler a Bíblia, eles não enxergam a Cristo. Quando eles fecham o olho para orar, eles não enxergam a Cristo, cara. O que nós precisamos, gente? Que Cristo seja formado em nós. Como? Somente tendo uma revelação de quem é Cristo.
A única forma de Cristo ser formado em nós é se nós contemplarmos quem Ele é. E para contemplarmos quem Ele é, o véu tem que ser arrancado do nosso rosto. Sabe, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas você está tentando compartilhar com alguém quem é Cristo, e aquilo está queimando no seu coração, e a pessoa não vê, cara. E a pessoa não enxerga. E sabe, gente, o que me gera muito temor no coração, eu lidero uma igreja em Bragança Paulista. Eu lidero uma igreja lá, e tem lá, se reúnem aos domingos umas 300 pessoas, e é, em sua maioria, jovens universitários, e o que me preocupa, gente, é que o ambiente da igreja, principalmente as igrejas mais novas, como essa, uma igreja moderna, é extremamente agradável. Ainda mais num local como esse, é extremamente agradável estar aqui. Por quê? Porque aqui você está ouvindo as coisas na sua língua materna. Você está aqui com pessoas que têm o mesmo interesse que você, que são pessoas da mesma nação que você nasceu. Então é extremamente agradável estar aqui. Um prédio agradável, uma cadeira agradável. Então muitas pessoas podem estar frequentando as nossas reuniões e nunca terem visto Cristo. Por quê? Porque vocês são bonitos, vocês são cheirosos. Vocês são legais. A pessoa vem aqui e se sente acolhida, num monte de outro lugar o pessoal critica ela, vocês amam as pessoas que vêm aqui, ela sente um negócio gostoso nesse lugar, ela fala, eu vou lá todo domingo. Aí ela descobriu que a gente usa uns tipos de roupa, às vezes, assim, específico. Ela vai lá e compra uma roupa igual. Ela descobriu que ela anda com um livro desse aqui, ó. Aí ela compra um também aqui, ó, do Dizascope, assim, ó. Aí ela vem com o livro. Aí ela viu que a gente canta umas músicas. Ela procura no YouTube e começa a decorar as músicas. Aí ela viu que a gente tem uns linguajar aí, uns a paz do Senhor, uns graça e paz, uns abençoados, né? Tem umas que falam uns vasos, né? Tem uns dos vasos aí, né? E ela começa a aprender a linguagem. Mas a minha pergunta é, você viu ele? O véu foi tirado, você viu ele? Você contemplou a glória dele? Porque olha o que Paulo diz no verso de número 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória à sua imagem. Quando você contempla ele, acontece algo em você. Você é transformado à imagem daquele que você contempla. Como ser restaurado? Como voltar ao plano original que é parecer com Cristo? Contemplando quem Ele é, cara. Só tem um jeito, é se você vê. Só que como que eu faço para ver, Douglas? Se o véu for tirado. E quem arranca o véu, Douglas? O Espírito. Não é nós. Eu quero mostrar isso acontecendo na prática para você. Dá uma olhada em Mateus, capítulo de número 16. E eu amo isso, quando Deus coloca uma palavra no meu coração, e a música que o pessoal canta é exatamente a da palavra. Isso é muito legal. O louvor, com frequência, ele confirma aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Olha Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, versículo 13. Que é uma passagem bem conhecida. Diz assim, olha, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Então Jesus está caminhando com os discípulos, e ele, vamos bater um papo aqui enquanto a gente caminha, ele faz uma pergunta para os discípulos. Ele pergunta assim, ó, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Então ele pergunta, a pergunta é essa, quem é que o povão está falando aí que eu sou? Vocês que estão no meio do povo aí, vocês que estão com a molecada aí, quem que o povo diz que eu sou? E olha a resposta dos discípulos. Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Então o que eles disseram? Ele falou assim, o povo, o seguinte, alguns acham que o Senhor é João Batista. Então alguns estão vendo a revolução que o Senhor está causando, que o Senhor está... todo mundo sai de tudo quanto é canto aí de Israel para vir ver o Senhor. Então estão falando que o Senhor é igual João Batista, revolucionário. E aí ele falou assim, mas outros dizem que é Elias. E aí outros, então, estão focados nos milagres. Estão falando que você é igual Elias,
que fez vários milagres, eles estão vendo os sinais, né, como fogo caindo do céu, e você multiplicando pães, andando sobre as águas, fazendo o cego ver. Então eles estão falando que você é Elias. Aí ele diz assim, mas outros dizem que é Jeremias, por causa desse aspecto profético do Senhor. Por causa da sua pregação, eles estão dizendo que você é Jeremias, ou outros profetas. E o que eu quero mostrar para vocês é que todas essas imagens que eles têm de Cristo são bíblicas. Mas eu te pergunto, alguém desse povo teve uma revelação de quem era Jesus? Não. Você entende que você pode ter até mesmo uma imagem bíblica e não saber quem é Cristo, cara? Todos deram uma resposta bíblica, mas não é quem ele é. E se você tem uma imagem distorcida de quem é Cristo, você tem uma imagem distorcida de quem é você. Por quê? Porque você é a imagem que você contempla. Porque quando eu contemplo ele, eu sou transformado de glória em glória em quem ele é. Então, se eu estou vendo distorcido, eu estou sendo transformado distorcido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ó, olha só. De repente ele vira a pergunta, aí ele chega para os discípulos e fala, beleza então, agora quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E aí o porta-voz dos discípulos, Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Presta atenção no que Pedro fala. Pedro fala, você é o aguardado das nações. Você é o desejado. Você é aquele que está sendo profetizado desde Gênesis, capítulo de número 3, que esmagaria a cabeça da serpente. Você é o que os profetas estão dizendo que viria para salvar a humanidade. Você é o ungido de Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa declaração, gente, é poderosíssima. Por quê? Porque falar que alguém era filho de alguém era a mesma coisa que declarar, você é igual ao seu pai. Nessa época, você falar, por exemplo, quando Davi matou Golias, Saul pergunta assim para um servo, ele é filho de quem? Repara que Saul não pergunta, quem que é esse menino? Não, ele pergunta, quem é o pai dele? Por quê? Porque naquela época entendia-se que alguém era sempre igual ao pai. Entendia que se eu quero conhecer você, eu preciso saber quem é seu pai, porque você é igual ao seu pai. Quando Pedro declara, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele estava dizendo, você é o Cristo e você é igual a Deus, cara. Você é igual ao Deus vivo. Agora, olha o que Jesus diz para Pedro. Ele diz assim, respondeu, então Jesus lhe afirmou, verso 17, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Presta atenção, o que Jesus está dizendo, porque Jesus podia dizer assim, parabéns, Pedro, você entendeu direitinho as minhas pregações. Parabéns, Pedro, você está estudando bastante a Bíblia. Parabéns, Pedro, boa teologia. Ele diz, não, parabéns, Pedro, porque isso daí não é carne e sangue que te mostrou. Ou seja, isso daí não foi estudo que te mostrou, não foi aula que te mostrou. Pedro, isso é uma revelação do céu que veio sobre a sua vida. Presta atenção, nós precisamos contemplar quem Cristo é, mas é somente se Ele retirar o véu do nosso rosto. E é muito doido isso aqui, por quê? Porque nós adoramos ter controle nas coisas. Nós queremos ter controle sobre todas as coisas, mas sobre essa revelação é só se Ele tirar o véu do nosso rosto. É só se Ele abrir os nossos olhos e me permitir contemplar quem Ele é. O que nós vamos fazer nessa noite aqui? Nós vamos orar, cara. E nós vamos clamar ao Senhor. Senhor, retira o véu do nosso rosto, para a gente contemplar quem Tu és e ser transformado de glória em glória, de glória em glória, Senhor. Senhor, nós queremos voltar ao plano original, Senhor. Senhor, nós não queremos esperar morrer para voltar ao plano original. Nós queremos voltar ao plano original hoje. Mesmo vivendo nesse mundo corrompido, nós queremos já nos comportarmos como filhos de Deus, cara. Senhor, arranca o véu do nosso rosto. Nós precisamos de uma revelação, gente.
E eu afirmo para você, não é simplesmente uma boa pregação que vai fazer isso. Não é carne e sangue, mas é uma revelação do céu. Nós precisamos de uma ação do Espírito Santo em nós, arrancando o véu do nosso rosto. Agora, olha o que acontece na sequência. Então, o que aconteceu até aqui? Pedro teve uma revelação do Pai de quem era Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus percebe que ele teve uma revelação de quem era ele, olha o que Jesus responde. Verso de número 18. Também eu lhe digo que você é Pedro. E ele diz assim, olha, e sobre esta pedra, que é aquela afirmação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Presta atenção, quando Pedro tem uma revelação de quem é Cristo, Cristo libera uma revelação de quem é Pedro. O que eu quero te dizer é que a sua identidade está escondida em Cristo, cara. Você não vai compreender quem é você enquanto você não compreender quem é Cristo. Você não vai enxergar quem é você enquanto você não enxergar quem é Ele. Quando Pedro tem uma revelação de quem é Cristo, Cristo libera uma revelação de quem é Pedro. Por quê, gente? Porque quem somos nós? Nós somos parte do corpo de Cristo. Ou seja, se você não sabe quem é Cristo, você não sabe quem é você. Se você não sabe o que o Cristo faz, você ainda não entendeu para que você nasceu. Por quê? Porque você foi criado para fazer parte de um homem coletivo chamado Cristo. Gente, Cristo nas Escrituras, no Novo Testamento, não é um indivíduo. Cristo no Novo Testamento é um ser coletivo composto de um cabeça chamado Jesus Cristo e de um corpo chamado igreja. Presta atenção. O que as Escrituras revelam é que nós fazemos parte do Cristo. Aqueles que estão em Jesus, aqueles que são a habitação do Espírito Santo, fazem parte do Cristo, que tem um cabeça chamado Jesus Cristo e que tem um corpo que são vocês. Ou seja, essa pessoa que está sentada do seu lado é uma parte de quem Cristo é. Deus decidiu revelar Cristo através de nós. Essa cidade não conhecerá Cristo se vocês não revelarem para ela. Se vocês não revelarem, Toronto não saberá quem é Cristo. Montreal não saberá quem é Cristo. Se vocês não revelarem para ela. Por quê? Porque Ele decidiu revelar Cristo através de nós. Poderia ser só através dele? Sim, mas Ele decidiu usar todos nós para fazer essa revelação de quem é Cristo. Você está sentado ao lado de uma parte da revelação de quem Cristo é. Sabe, tem uma música que se espalhou muito pela nossa nação, talvez aqui vocês tenham cantado também, que é uma música do Alessandro Vilas Boas, que ele diz, quero conhecer Jesus. Né? E essa declaração, quero conhecer Jesus, cara, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. E muitos de nós, pelo menos no Brasil, a gente entendeu que uma das formas de conhecer Jesus é que seja restaurado o nosso secreto com Ele. Entra no teu quarto, fecha a porta e busca o Senhor em secreto, cara. E a gente voltou para esse lugar. E o Brasil tem cantado sobre isso, o lugar secreto, esse lugar no Senhor, essa vida secreta de busca, de oração, de leitura da palavra, de jejum, essa busca no Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, para você conhecer quem é Cristo. Mas eu queria te falar que isso não é suficiente para conhecer a Cristo. Depois de entrar no seu quarto, fechar a porta e buscá-lo, você precisa sair e se relacionar com o seu irmão, porque ele tem um pedaço da revelação de quem é Cristo, cara. Cada um aqui carrega uma parte da revelação de quem é Cristo. E quando a gente se junta, uma cidade conhece quem Cristo é. É por isso que quando nós participamos da ceia, o que acontece? O corpo de Cristo
é trazido aqui, simbolizado por um pão. E o que a gente faz com esse pão? Rasga e pica. E cada um pega um pedaço. Por quê? Porque cada um é um pedaço desse corpo. E quando a gente se junta, o que acontece? Ele aparece. Lembra do Megazord, do Power Rangers? Quando a gente se junta, meu irmão, ele aparece. Não, você não faz a obra de Deus sozinho, meu irmão. Nós fazemos a obra de Deus juntos. Porque quando ele disse, onde 2 ou 3 estiverem, o que acontece? Eu apareço ali. Então eu não revelo Jesus sozinho, nós revelamos Jesus quando nós estamos juntos. Quando você tem uma revelação de quem é Cristo, ele libera uma revelação de quem é você. Quem é você no corpo de Cristo? Essa é a pergunta. Quem é você no corpo de Cristo? Sabe, eu lembro, para você entender, eu lembro que um dia a gente estava fazendo uma confraternização lá na igreja, numa chácara, e aí a gente jogou bola e tal, e eu fui jogar bola, eu tirei meu relógio, coloquei assim perto da trave, e aí eu joguei bola com os irmãos lá, e aí terminamos, porque a gente tinha café da tarde, sei lá, e aí nós terminamos lá o nosso futebol, fomos comer e tal, eu estava comendo, lembrei que eu estava sem relógio. Aí eu olhei no braço assim, estava sem relógio, falei, nossa, preciso ir lá pegar meu relógio. Aí fui lá no campo, cheguei lá, tinha sumido meu relógio. Brasil, né? Tô brincando. Tinha sumido meu relógio, aí eu comecei a procurar meu relógio, procurando meu relógio, perguntando, você viu meu relógio, você viu meu relógio, você viu meu relógio, cadê meu relógio? Aí eu lembro que alguém falou assim para mim, ó, eu vi seu relógio. Eu falei, onde está? Alguém pegou lá e deu para a Val. Eu falei, tá com a Val meu relógio. A partir desse momento eu parei de procurar meu relógio. E eu comecei a procurar a Val. Então a pergunta não era mais cadê meu relógio, a pergunta agora era cadê a Val? E aí no momento que eu achei a Val, eu achei meu relógio. O que eu quero dizer para você com essa ilustração é que você precisa parar de procurar a sua identidade. Você precisa parar de procurar quem você é, porque eu vim dizer para você que quem você é está escondido em Cristo. Então, ao invés de ficar procurando quem você é, você precisa de uma revelação de quem Cristo é. E no momento que você entender quem Ele é, você vai entender quem é você, cara. Você ainda não entendeu quem é você, porque você não entendeu quem Ele é, porque você é uma parte daquilo que Ele é, cara. Nós precisamos entender quem é Cristo, gente. Nós precisamos de uma revelação de quem é Cristo, para você entender quem é você. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, então você é Pedro. E eu vou liberar uma chave na sua mão. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus libera, cara. Qual era a vocação dele? Qual era o chamado dele? Qual era a direção daquilo que ele ia fazer? Nós precisamos de uma revelação de quem é Cristo para entender quem nós somos, gente. Sabe, coisa terrível é viver sem saber quem é você. Qual é a sua vocação, qual é o seu chamado. Sem saber qual direção você está andando. Sem saber o que Deus quer de você. Cara. Mas a sua identidade está escondida em Cristo. Agora, o que é o Cristo? O que é o Cristo, gente? Cristo, às vezes eu fico imaginando quão maravilhoso era estar com Cristo. Por quê? Porque Cristo, gente, Jesus Cristo, ele era Adão, o Adão do Éden, andando na terra de novo. Aquilo que Deus tinha pensado ao criar o ser humano, era Jesus Cristo andando sobre a terra. Ele era, gente, verdadeiramente um ser humano. Nós aqui todos somos uma versão distorcida de ser humano, por causa do pecado. Ele era verdadeiramente humano. O que Jesus viveu, gente, era o natural. Era o que o ser humano deveria viver. Aquilo que Jesus fazia era o que um ser humano deveria fazer. Não pense que Jesus vivia o sobrenatural. Jesus vivia o natural. Era para ser daquele jeito. O pecado que nos distorceu. O pecado que não deixou a gente ser humano de verdade. Então ele veio nos revelar qual era o quadro original quando Deus pintou a gente. Então você já imaginou o que era andar do lado de Jesus, cara?
Você imaginou que coisa maravilhosa era estar com Jesus? Era dormir ao lado de Jesus, acordar do lado de Jesus, tomar café com Jesus, estar com Jesus o tempo todo. Já imaginou? Quem aqui, assim, lendo os evangelhos, já sentiu uma invejinha, assim, dos discípulos, assim? Fala a verdade, você já sentiu. Tipo, os caras viram. Os caras comeram o pão multiplicado, os caras viram o cara andando sobre as águas, os caras viram o cego vendo, o Lázaro saindo todo fedido para fora. Os caras viram, meu. Eles viram, eles tocaram, eles cheiraram. Eu já lendo os evangelhos falei, não, é injusto isso. Os caras viram, eu queria ter nascido nessa época aí. Foi maravilhoso. Porque você imagina, sabe qual foi o nome dado para Jesus? Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco, gente. Deus conosco. Ou seja, eles tinham Deus andando com eles. Deus, você imagina, você tinha uma dor de cabeça, Deus estava lá. Colocava a mão na sua cabeça e acabou, meu irmão. Não tinha neusaldina, não tinha nada disso. Deus conosco, Deus na nossa casa, Deus tomando café com nós, Deus almoçando, Deus pregando para nós, cara. Agora, quando vai chegando no final do ministério de Jesus, ali depois dos 3 anos, ele começa com um papinho para o lado dos discípulos. Ele começa a falar assim para os discípulos, vou ter que ir embora. Eu começo a imaginar, gente, o desespero dos discípulos. Mas vai para onde? Ele fala, para onde eu vou, vocês não podem ir. Você imagina o desespero dos caras que largou tudo. Largou empresa, largou emprego, largou família, largou tudo para seguir Jesus. E ele começa a falar que vai embora. Na cabeça deles, Jesus ia sentar no trono, ia tomar o governo de Israel, ia armar um exército, ia matar todos os romanos e dominar a terra. Agora o cara começa a falar que vai embora. Eu preciso ir, vou embora. Aí os caras, você vai para onde? Não, para onde eu vou você não pode ir. E aí ele solta essa, presta atenção. Ele diz assim, é melhor que eu vá. Agora eu te pergunto, o que é melhor do que Emanuel? O que é melhor do que ter Deus com você? O que é melhor do que Deus morando na sua casa? O que é melhor do que almoçar com Deus? Ele fala assim, é melhor que eu vá. Sabe por quê? Porque se eu não for, ele não vem. Meu irmão, quem é ele? Que é melhor que Emanuel. Acho que os discípulos até arrepiaram. Meu Deus, ele. Quem é ele? Quem é ele que é melhor do que Deus conosco? E eu vim dizer para vocês, só tem uma coisa melhor do que Deus conosco, cara. Se chama Deus em nós, o Espírito Santo. Cara. O que eu vim dizer para vocês é que o que Ele liberou sobre nós hoje é Cristo em nós. O que Paulo vai dizer, a esperança da glória. Cara. Cristo em nós é a esperança da glória. Já não é mais Emanuel, Deus conosco, agora é Espírito Santo, Deus em nós, cara. Porque só tem uma coisa melhor do que ouvir a voz de Deus do seu lado, é ser a voz de Deus para uma geração, cara. Só tem uma coisa melhor do que experimentar uma cura de Deus, é Deus curar alguém através das suas mãos, cara. Eu vim dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Cara, pensa comigo. Paulo está afirmando que os profetas não sabiam disso, que Davi não sabia disso, que Moisés não sabia disso, que Samuel nem imaginava isso. O quê? Que um dia Cristo estaria habitando em nós. Você já pensou isso, cara? Que Cristo habita em nós. Que Cristo está em você. E quando você lê Colossenses 1,15, que diz, Ele é a imagem do Deus invisível, e que foi nele que tudo foi criado, que foi através dele que tudo foi criado para Ele. Gente, aquele que criou todas as coisas habita em nós. Você acorda com Ele em você, você vai dormir com Ele em você, você almoça com Ele em você, cara. Sabe, eu não sei se você cresceu nesse contexto de igreja, mas eu nasci, nesse contexto de igreja. Meu avô é pastor, meu pai é pastor, então eu nasci nesse contexto,
E eu lembro quando adolescente, assim, tinha uma conversa com os amigos da igreja, assim, nas escolas dominical, era tipo assim, quando você chegar no céu, quem é a primeira pessoa que você vai querer conversar? Depois de Jesus, claro. Qual é o primeiro que você vai procurar? Aí uns falavam, quando eu chegar eu vou procurar Daniel, meu, que eu quero saber como é que foi. Aí o outro fala, não, meu favorito é José. Quando eu chegar lá eu vou falar com José. Aí o outro, não, é Paulo. Paulo é meu favorito, né? Eu vou falar com ele, vou perguntar como é que foi ter escrito as cartas e tal. E cada um falava uma coisa, né? Vou procurar Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina, cara lá na fornalha, queimando tal, ou não queimando, na verdade. E descer o quarto homem, né? E tal, vou procurar esses caras. Agora, posso sugerir uma coisa para vocês? Que talvez aconteça quando a gente chegar lá. Talvez quando nós chegarmos lá e a gente vai procurar esses que são os nossos heróis na fé e a gente vai perguntar para eles como é que foi. Posso te sugerir uma coisa? Que talvez ele interrompa a gente e fala, peraí, antes de você perguntar, deixa eu perguntar uma coisa para você, cara. Como é que era ter ele em você, cara? Porque talvez Sadraque, Mesaque e Abednego vai falar, Douglas, eu vi ele uma vez na fornalha. Como é que era ter ele habitando em você? Como é que era você ser a fornalha? 24 horas. Como é que era ir dormir com ele em você? Como é que era ser marido com ele em você? Como é que é Cristo em nós, cara? Talvez Daniel vai falar, mano, eu nem imaginava. Ele ia habitar em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. O que eu vim dizer para vocês é que aquilo que muitas vezes a gente fica pedindo para vir do céu está em você, cara. E talvez a gente tenha como igreja parar de orar, rasga os céus e vem, e começar a orar, nos rasga e aparece, Senhor. Senhor, nos rasga e aparece, porque a galera da sua empresa precisa de uma revelação de quem é Cristo. E aonde está Cristo, cara? Em você, cara. Cristo em nós é a esperança da glória. O que nós precisamos? Ser rasgados para Ele aparecer, cara. O meu eu precisa ser rasgado para Ele aparecer. As minhas vontades precisam ser vencidas para Ele aparecer. Esse foco egoísta que eu tenho em mim mesmo precisa ser moído para Ele aparecer. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa cidade precisa conhecer Cristo e Cristo está em vocês, cara. As universidades precisam conhecer Cristo e Cristo está em vocês, cara. A nossa oração ao acordar todos os dias tem que ser Cristo. Senhor, nos rasga e aparece, Senhor. Senhor, nos rasga e aparece. Senhor, me rasga no serviço e aparece, Senhor. Cristo em nós é a esperança da glória. Quem é Cristo, gente? Cristo, gente, significa ungido. Quem é Cristo? Cristo é o ungido, o escolhido. Para quê? Para entregar sua vida para a salvação de outros. Quem era Jesus Cristo? Aquele que foi o ungido, o escolhido para entregar a vida para que outros sejam salvos. Ou seja, se eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, se eu e você temos Cristo em nós, qual é o objetivo de nossas vidas, gente? Entregar as nossas vidas para que outros sejam salvos. Qual é o objetivo de nossas vidas se nós somos uma partícula de Cristo? Viver para que outros sejam salvos. Gente, o que eu queria que você entendesse é que quando você tem um encontro com Cristo, a primeira coisa que você para de fazer é tentar ser salvo. Primeira coisa quando você tem um encontro com Cristo é que você para de tentar salvar a sua vida e passa a viver todo segundo da sua vida para que outros sejam salvos. Sabe, talvez a igreja não seja um lugar para você aprender a ser salvo, seja um lugar para você aprender a perder sua vida. Porque quem encontrou Cristo não trabalha mais para ser salvo, porque Ele te salvou. Agora, qual é o nosso trabalho? Perder a nossa vida para que outros sejam salvos. Ele disse, aquele que tentar achar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Gente, por que está um caos por toda parte? Porque a galera está tentando achar a sua vida. E tem gente vindo para a igreja tentando achar a vida. E quem é a vida? Cristo. Encontrou?
Teve uma revelação de quem é Cristo, chega de tentar ser salvo. Agora o objetivo é entregar a vida para que outros sejam salvos. Cara. E a minha pergunta é, como é fazer isso no seu serviço? Cara? Como é fazer isso na sua escola? Como é fazer isso no high school? Como é fazer isso no college? Como é fazer isso nas ruas? Como é fazer isso na sua família? Entregar a sua vida para que outros sejam salvos. Sabe, talvez a gente tenha tido uma ideia errada, gente, do que é ter um encontro com Jesus. Do que é ser um servo de Jesus. Às vezes a impressão que eu tenho é que a gente pensou que ser um servo de Jesus é ganhar uma carteirinha que você tem privilégios agora. Sabe, a gente pensou que servir a Deus, ser filho de Deus, é passar na frente na fila. Pô, sou filho de Deus, gente. Deixa eu comer primeiro aí que todo mundo. Não, gente. Quando você tem um encontro com Jesus, você se torna Cristo. Você se torna uma parte de quem é Cristo. E quem é Cristo? É aquele que vai para o último da fila para que todos possam comer, cara. E depois que todos comeram, ele come. Porque ele não consegue comer sem ter a certeza que todo mundo foi alimentado, cara. Isso é Cristo. Sabe, às vezes a gente pensa que ter um encontro com Jesus é vir para a igreja e ficar lá orando. Senhor, tem uma vaga bem na frente da igreja, assim, uma vaga bem pertinho da porta, assim, uma vaga... Aí quando você chega e tem uma vaga bem pertinho, você fala, ô, Senhor, o Senhor me abençoou hoje. Os anjos foram na frente, abriram um caminho e a gente pode parar. Não, gente. Ter um encontro com Jesus Cristo é parar na vaga mais longe para que outros possam parar perto, cara. Ah, mas está frio. Mas é isso que é ser Cristo. Ele entregou a vida para que outros sejam salvos. Ele perdeu a vida para que você fosse achado. Chegou a nossa vez de entregar a nossa vida por uma nação, cara. Chegou a nossa vez de entregar a nossa vida por uma cidade, por uma família, cara, por colegas. Entregar. O que eles querem ver? Alguém sendo rasgado para que Cristo apareça, gente. Entrega a sua vida. Eu quero dizer uma coisa, você quer o segredo da alegria na Bíblia? Perde a sua vida. Porque se você tentar... O Brasil, gente, a gente viu umas estatísticas, a gente ficou assim, assustadíssimo e pedindo a Deus uma direção de como trabalhar. O Brasil, ele ganhou... no ano passado, na OMS, ele ganhou como, em primeiro lugar do país com mais problemas de ansiedade no mundo. Tem noção disso? Nós estamos em quinto em depressão e primeiro em ansiedade. Um país tropical que todo mundo anda de shorts. O pessoal está triste aqui. Os caras estão tristes no Rio. Os caras estão tristes em Recife. Os caras estão tristes em Salvador. Os caras estão em depressão e de ansiedade, cara. Por quê? Porque nós entramos num hedonismo, uma busca por prazer. Nós temos uma nação inteira tentando achar a vida. Mas quem tentar achar a vida, perderá. Por quê? Porque você e eu fomos criados em um molde. E qual é esse molde? Cristo, cara. O natural da nossa vida não é viver para nós. O natural da nossa vida é viver pelos outros. Quando você entender isso, você achou a alegria que Deus tinha proposto para você, cara. Você nasceu para viver para os outros. Você nasceu para entregar a sua vida para que outros vivam. Sabe, foi assim que nós fomos criados, gente. Gente, olha aqui nessa noite. Eu consigo, nessa noite, ver o rosto de todo mundo que está nesse lugar. Eu consigo olhar para o rosto de cada pessoa, aquela pessoa sorrindo, aquele cara que está bravo ali, aquela pessoa dormindo ali. Estou brincando, não tem ninguém dormindo. Consigo ver o rosto de todo mundo. Nesse lugar só tem um rosto que é invisível para mim. Nesse lugar só tem uma face que é invisível, que eu não posso enxergar, que é qual? A minha. O único rosto que eu não enxergo nesse auditório é o meu rosto. Por quê? Porque eu não fui feito para olhar para mim, eu fui feito para olhar para você, cara. E você não foi feito para você olhar para você, você foi feito para olhar para mim. Nós que inventamos a selfie, meu irmão. Não era para ter essa câmera frontal. Não é para você ficar olhando para o seu o dia inteiro, cara.
É para você olhar para essa pessoa que está do seu lado, porque ela é uma revelação de quem é Cristo. Ele é a imagem de Deus. Nós fomos feitos para olhar um para o outro. E, gente, você tem noção que eu não sei como está meu rosto se você não falar? Você tem uma noção que pode ter uma meleca aqui na minha barba, aqui pendurada. Até ver aqui. E eu não sei se você não me falar. Pode ter uma mancha no meu rosto e eu não sei se você não me falar. Ou seja, eu preciso de você. Cara, será que não tem um monte de meleca no seu caráter que você não enxerga, mas ninguém fala na sua vida? E só nós estamos vendo, só o mundo inteiro está vendo. E você não vai enxergar. Nós temos pontos cegos da nossa vida que o outro tem que falar para nós. Eu preciso de você, cara. E você precisa de mim. Eu preciso do seu dom. E você precisa do meu. Porque o meu dom é para servir vocês, cara. E o dom de vocês é para servir a nós. É assim, cara. Sabe qual foi? Eu estou num grupo de pastores. Eles montaram um grupo de pastores lá, sei lá, tem uns 200 pastores lá, para orar pelo novo presidente, né, para clamar pelo novo presidente e tal. Aí eu estou lá no grupo. Tinha 3 dias do grupo, os pastores começaram a brigar. Sabe por quê? Presta atenção. Eles começaram a brigar por causa de uma palavra que um disse. E a palavra que ele disse foi a seguinte. Alguém fez um comentário lá, falou alguma coisa, e sabe quando você copia a mensagem da pessoa e ele escreveu assim, ó, eu discordo. Esse é o problema, gente. A gente acha que para exercer a nossa opinião ou o nosso dom, eu tenho que anular o do outro. Não, gente. Não é eu discordo, é eu posso adicionar a minha opinião à sua. Para eu exercer meu dom, eu não tenho que anular o seu, cara. Chega desse negócio dos mestres dizendo que os profetas não servem de nada. E chega dos profetas achar que teologia não serve de nada. E chega dos pastores achar que apostolado é bobeira. E chega dos apóstolos achar que evangelismo é coisa de iniciante. Nós precisamos entender que não é eu discordo, nós precisamos adicionar um ao dom do outro para a gente alcançar uma cidade como essa, cara. Nós somos todos diferentes nesse lugar por um motivo, porque cada um carrega o que o outro não tem. Eu preciso de vocês, e vocês precisam de mim, e vocês precisam de um do outro. Nós não vamos vencer sozinhos, gente, porque ninguém aqui foi criado para viver sozinho. Nós não fomos criados para viver, nós fomos criados para conviver, cara. Nós fomos criados para andar em bando, andar em família, cara. Para revelar Cristo. Nós precisamos, você precisa entender, cara, para que você foi criado? Você foi criado para ser como Cristo. E o que é o Cristo? Aquele que entrega a vida em favor de outros. Quando Pedro tem essa revelação, e eu encerro aqui, quando Pedro tem essa revelação de quem é Cristo, Jesus acho que fica todo animado, meu Deus, eles entenderam que eu sou Cristo. Aí ele fala assim para eles, então é o seguinte, deixa eu já começar a explicar para vocês o que é o Cristo. Os líderes vão me pegar, e aí eles vão me bater, aí eles vão me espancar, aí eles vão me açoitar, eles vão me matar. Pedro fica em desespero, cara. Pedro bipolar total, teve uma revelação do céu, aí Jesus chama ele no canto, fala, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, Pedro chama ele do canto, vem aqui, Jesus, vem aqui. Não fala assim, Jesus. Pelo amor de Deus. E aí ele fala assim, o Senhor, Deus, não vai deixar isso acontecer com você. Não, se poupe. Sabe o que Jesus fala para ele, cara? Jesus olha no olho dele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Olha, o cara foi uma revelação do Pai e uma de Satanás, no mesmo versículo quase. Para trás de mim, Satanás. Presta atenção, Pedro teve uma revelação que ele era Cristo. Ele começa a revelar o que o Cristo faz. O Cristo entrega a vida em favor do outro. Pedro vem e fala assim, não, se poupe, Jesus. Jesus, eles não te merecem, Jesus. Jesus, você não vai sofrer, Jesus. Para com esse negócio de sofrimento, Jesus. Vamos pensar para cima, Jesus. Vamos pensar positivo. Você é mais que vencedor, Jesus. Você é cabeça, você não é cauda, Jesus.
Jesus olha no olho dele e fala, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque você cogita das coisas dos homens e não nas coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? Entregar a sua vida em favor de outros, cara. Entregar nossa vida em favor de outros. Essas são as coisas de Deus. Mas o que são as coisas dos homens? Só pensar em você. Deixa eu te dizer uma coisa. O que Pedro falou ali, o que Pedro fez ali foi emprestar a boca dele para Satanás. Presta atenção numa coisa. Satanás não vai tentar convencer você de adorar ele. Gente, Satanás não vai aparecer e falar, vire satanista. Adore ao capeta. Aí você, ai meu Deus, que tentação, vontade de adorar o capeta que eu estou. Ninguém é tentado a adorar o capeta, cara. Quando a serpente entra no Éden, ela não fala para a mulher, vire uma adoradora da serpente, se ajoelhe agora diante da serpente. Não, Satanás sempre aparece e fala, se adore. Se ame mais. Faça a tua vontade. Cultue a você mesmo. Passa o dia inteiro pensando em que roupa você vai usar à noite. Passa o dia inteiro olhando no espelho. Passa o dia inteiro fazendo selfie sua e postando na sua página para você receber likes. Passa o dia inteiro fazendo isso, cara. Buscando comentários para você. Satanás não quer que você adore a ele. Satanás quer que você adore a si mesmo. Porque é assim que ele vai destruir sua vida. Porque você não foi feito para viver para você. Você foi feito para viver para Deus e pelo próximo, cara. Cara, Deus quer liberar a vocação de vocês. Que Deus quer liberar o chamado de vocês. Qual é? Ser Cristo para uma geração, cara. Ser Cristo para uma geração. Você nasceu para ser a imagem de Deus. E a imagem do Deus invisível é Cristo. Você nasceu para isso. Para viver para os outros, cara. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração com vocês antes da gente encerrar.